Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento tão especial que estamos juntos compartilhando aqui diante da presença do Senhor, Pai. É tanta emoção poder ver os nossos irmãos que a gente não vê há alguns meses, ou há muito mais tempo ainda, em alguns casos. É emoção pensar, Pai, que em tantos anos a gente está coordenando esforços para ver uma igreja crescer, Pai, mais e mais almas serem salvas. É uma emoção poder cantar essas músicas ao Senhor e poder, juntos, Pai, nos prostrar diante da Tua presença. É uma alegria e uma emoção poder abrir a Tua palavra e juntos podermos estudá-la. Obrigado que a gente pode estudá-la sozinhos a cada dia, mas também podemos estudá-la juntos, Pai. Pedimos por esse tempo que o Senhor continue nos ajudando a sentir a Sua presença e a também entender a Sua vontade, Pai, e fazer algo a respeito dela. Te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de começar, há vários irmãos em pé lá atrás, então eu queria pedir um esforço para a gente tirar as mochilas e tirar bolsas, para a gente poder convidar esses irmãos que quiserem vir sentar aqui na frente. É uma alegria enorme estar aqui. Na verdade, é um privilégio estar aqui de novo, 6 meses depois da gente ter vindo aqui. Nós chegamos em São Paulo há 4 meses, eu e a Ana, e já esses 4 meses têm sido alguns dos mais incríveis de nossas vidas, e também dos mais gratificantes em nossa vida, por estar juntos de tantos irmãos queridos. Eu e a Ana frequentemente nos encontramos falando que essa igreja tem tantas pessoas, tem tantos irmãos espirituais, tantos de vocês que têm perseverado, que têm permitido que Deus molde sua vida, que Deus purifique seu coração. E estar junto de você é realmente um privilégio. E é como eu e a Ana nos sentimos. Vocês têm nos aceitado, vocês têm nos respeitado, vocês têm nos ouvido, e isso tem dado grande alegria ao nosso coração. Eu queria muito agradecer aos ministros em tempo integral, que já lideram essa igreja há muitos anos. A humildade de vocês, a amizade que vocês têm estendido para nós, tem sido essencial para a gente manter nossa sanidade mental. Também eu quero muito agradecer aos conselheiros da igreja. A gente tem tido o privilégio de estar junto com os conselheiros de todos os setores, em reuniões mensais, e eu e a Ana nos sentimos extremamente honrados e orgulhosos de vocês. Vocês são homens maduros, e suas esposas que têm apoiado e servido a você e o resto da igreja também. A igreja de fato tem estado em boas mãos, e nós temos tido o privilégio de estar junto de vocês, e isso tem sido muito emocionante. Também a gente quer muito agradecer ao Alcides e a Leslie, em especial no último ano e meio, nós temos crescido muito nossa amizade, e tem sido muito inspirador ver o coração de vocês, ver a jornada que vocês têm caminhado, já tem nos inspirado tanto. E essa decisão que vocês tomaram de vir ao Brasil, de ir reforçar a turma lá de Goiânia, tem nos dado muita alegria. Eu também quero agradecer a cada um na igreja, porque a gente pode, desde já, participar desse esforço lá em Goiânia. Nós tomamos os ministros, os conselhos de cada setor da igreja e também o grupo de administração, tomamos juntos a decisão de usar 30 mil reais da oferta de missões que a igreja aqui, que cada um de vocês já deu nos últimos anos, para ajudar essa missão de reforço lá em Goiânia. E eu quero muito agradecer a cada um de vocês que se esforçou e que sacrificou para dar esse dinheiro ao longo dos anos. E é emocionante pensar que a gente pode dar nossa oferta de missões sabendo que a gente está voltando a ter algum tipo de missão no Brasil, não é verdade? E que a gente está sonhando em ter muitas outras missões ainda nos próximos anos. Sabe, o sentimento que mais caracteriza nosso coração quando a gente pensa em vocês é um sentimento de orgulho. Um sentimento de pensar que vocês têm corrido a corrida, que vocês têm perseverado. Que se hoje Jesus voltasse, Ele ia dizer para essa igreja: muito bem, servo bom e fiel. Venha e entre na minha presença. E vamos gozar juntos da alegria que eu prometi. Eu de todo o coração, eu quero dar os parabéns a vocês pelos nossos 27 anos de vida. 27 anos não são 7 anos, nem 17 anos. 27 anos é uma vida. 27 anos são lágrimas, são suor, são dinheiro, são energia.
É para a maior parte de nós aqui o melhor que houve da sua vida, que foi despejado junto a essa igreja. E hoje nós temos muitos motivos para nos alegrar e para comemorar diante de Deus, amém? Esses meses aqui em São Paulo, além de incríveis, também têm sido alguns dos mais desafiantes em nossas vidas. Desafiantes porque para fazer a vontade de Deus, a gente precisa lutar contra a nossa natureza, não é verdade? Lutar para ser humilde, lutar para, no meu caso, não ceder à ansiedade que bate na minha porta todo dia. Esses anos que a gente tem aqui na Terra, como foi falado, de fato são poucos e são difíceis, como já falava Moisés lá nos Salmos. Vamos ler o Salmo 84, vamos todos juntos lá. Por alguma razão, Deus criou a gente como peregrino aqui na Terra. A gente vai viver nossos 70, 80 anos e depois a gente vai encontrar a Deus. E um peregrino é uma pessoa que começa uma viagem em um lugar e tem um destino. E vai para um outro lugar, para um lugar que é importante para ela. Nossa peregrinação espiritual é a jornada na qual nós buscamos nos tornar mais parecidos com Jesus, à medida em que a gente trilha esse caminho, em que a gente caminha rumo ao céu. No Velho Testamento, Deus havia ordenado aos judeus que todos eles deveriam fazer uma viagem ao lugar onde ele decidiria construir a habitação dele, que viria a ser Jerusalém. Judeus de todo Israel viajavam 3 vezes ao ano até Jerusalém para se apresentar diante de Deus, para oferecer algo diretamente na presença de Deus. Mas só que em 712 a.C., se a gente lembrar, os judeus começaram a ser espalhados, não só na nação de Israel, mas por todo o mundo conhecido naquela época. E à medida que os séculos passaram, comunidades de judeus foram estabelecidas em todo o mar Mediterrâneo, em toda aquela região. E por isso, quando os festivais eram celebrados lá em Jerusalém, a gente tinha pessoas, literalmente, que vinham de todas as partes do mundo passar alguns dias lá em Jerusalém. E sabe, existia muitos perigos em se peregrinar naquela época. Em Êxodo 34, me acompanhe aqui. Deus fala assim para os judeus: celebre a festa das semanas na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os homens do seu povo comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei nações de diante de você e ampliarei o seu território. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Sabe, Deus sabia que existiam perigos em se peregrinar. E Deus tinha já, de antemão, falado para os israelitas: eu vou cuidar da sua terra. Quando você sair da sua casa para peregrinar até a minha presença, eu vou cuidar. Ninguém vai cobiçar a sua terra. Imagine a preocupação que esses homens e mulheres sentiam em deixar sua terra, em deixar numa sociedade que era basicamente baseada na agricultura, deixar sua terra, deixar seu campo e sair em direção a Jerusalém. Para algumas pessoas que moravam em terras mais distantes, essa viagem podia demorar semanas. Os judeus que iam a Jerusalém para a Páscoa, que ficava por volta do nosso mês de abril, eles às vezes ficavam para a festa de Pentecostes, 50 dias depois. Ou seja, era 1 semana, 10 dias, ou talvez um pouco mais para chegar a Jerusalém, 50 dias lá em Jerusalém, depois mais 1 semana para voltar. Essas pessoas estavam ausentes por meses de suas casas, mas eles confiavam que Deus cuidaria deles enquanto estivessem em Jerusalém e que cuidaria de suas terras e de seus pertences em casa. E foi em uma dessas peregrinações que eles ouviram a notícia do Evangelho e foram convertidos. Foi quando um grupo de judeus assim foi até Jerusalém que Pentecostes chegou e que eles ouviram a respeito do que Jesus havia feito por eles. Deus usou uma peregrinação para trazer o seu tão aguardado reino até os judeus. Deus decidiu começar a sua igreja com homens e mulheres que eram peregrinos, porque sabia que encontraria neles um coração disposto a fazer qualquer coisa. Um coração disposto a entender a vontade de Deus e a obedecer à vontade de Deus. E nessas viagens acredita-se que os peregrinos cantavam.
Algumas das músicas que eles cantavam provavelmente eram salmos 120 a 134, que a gente tem nas Escrituras. Na Bíblia eles são chamados de salmos de peregrinação, se você for ver em um desses salmos. Ou então salmo dos degraus. Degraus porque quando você estava indo para Jerusalém, Jerusalém era uma cidade que ficava bem acima do nível do mar. Então para subir até Jerusalém, você literalmente tinha que subir. Você estava subindo como se fosse em degraus. E por isso os salmos que os peregrinos cantavam em direção a Jerusalém eram salmos dos degraus. Mas não eram só os salmos 120 a 134, provavelmente haviam outros salmos que a nação cantava quando estava nesse caminho. Um deles, acredita-se, é o Salmo 84. Vamos ler juntos esse salmo? Fala assim: para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lagares. Salmo dos coraitas. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou seu lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Eu prefiro ficar à porta da casa de meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Esse salmo daqui, a Bíblia fala, era um salmo dos coraitas. Quem eram esses homens coraitas? Você lembra de Corá e dos seguidores dele, que lá em Números se rebelaram contra a liderança e que foram engolidos por um terremoto que aconteceu? Pois bem, acredita-se que esses caras que escreveram esse salmo eram os descendentes de Corá. E isso já começa nos dando grande ânimo, não? Por saber que nós não precisamos ser determinados pelos erros de pessoas que vieram antes de nós. Nós não precisamos nem ser determinados pelos erros que nós mesmos cometemos. Há sempre uma maneira de nós reescrevermos o nosso caminho. Aqui no Salmo 1 ao 3, o salmista estava se dirigindo ao Senhor dos exércitos. Essa expressão Senhor dos exércitos, ela ocorre mais de 250 vezes no Velho Testamento. E ela significa, bem, a primeira vez que ela é usada foi na época dos juízes, onde Israel era uma nação fraca e frequentemente conquistada pelos seus inimigos. E Senhor dos exércitos, naquele contexto, deveria lembrar aos israelitas que apesar de a nação parecer sem direção, que apesar da nação parecer fraca, o Senhor era o Senhor dos exércitos daquele povo. E que Deus nunca havia abandonado o seu povo. Mas tempos depois, Israel veio a se tornar uma nação muito poderosa, que conquistou as nações ao seu redor. E o Senhor dos exércitos deveria lembrar aquele povo, que apesar de seu sucesso, o Senhor continuava sendo o único Senhor dos exércitos. E que se havia alguma coisa digna de louvor, isso era porque Deus estava à frente do seu povo. Em momentos de dor ou de alegria, é Ele quem é o Senhor dos exércitos. É Ele quem é o líder da igreja. É Ele quem é o pastor de nossas almas. Amém, irmãos? Os primeiros 3 versículos desse salmo, eles falam sobre como o salmista amava o tabernáculo de Deus, sobre como ele ansiava estar na presença de Deus. O tabernáculo era a construção onde Deus habitava antes do templo ser construído. E o tabernáculo era uma construção simples, nem se comparava em grandeza ao templo que Salomão viria construir alguns anos depois. E não é assim para os peregrinos. Quando a gente está atrás da presença de Deus, o que importa não são as formas exteriores. A gente está aqui num lugar muito suntuoso,
Mas isso não é o que importa é estar na presença diante de Deus. Quando a gente voltar para o nosso dia a dia, bem, a maioria de nós se reúne num lugar bem mais simples do que esse, não é verdade? Mas isso não importa, porque o que é importante é estar diante de Deus e cultuá-lo e louvá-lo com todo o nosso coração. Deus escolheu pessoas simples para fazer parte da sua igreja. Eu e você. Eu não vejo aqui ninguém importante demais. Ninguém que deve receber louvor demais ou honra demais. Aos olhos do mundo, nós não somos nem suntuosos, nem impressionantes. Mas porque Deus está na igreja, isso torna a igreja bela. Isso torna a igreja o organismo mais belo que existe nesse mundo. O lugar mais importante, não porque há nada intrínseco de importante em nós, mas porque Deus nos ama. Porque Deus nos escolheu antes do mundo ser criado. Isso nos torna bela. O salmista amava tudo o que dizia respeito ao tabernáculo. Ele amava cada ambiente, cada parte dele, cada aspecto da construção, cada átrio daquele lugar. Nós temos sido assim com o nosso relacionamento com Deus. Nós temos amado, ou pelo menos apreciado, tudo o que diz respeito a Deus e a sua vontade. Tudo o que diz respeito à vida cristã, ou apenas partes daquilo que a gente gosta mais, ou do que a gente consegue fazer com mais facilidade. É interessante não pensar num relacionamento. A gente deve gostar e deve dar nosso coração para tudo que a pessoa significa em nossa vida, não só para partes dela. Quais são as áreas da nossa vida cristã que a gente talvez não tenha mais apreciado, não esteja mais apreciando, irmãos? Será que é a busca a Deus? Será que a Bíblia já não nos parece tão interessante, ou já não nos toca num nível pessoal? Será que a gente já conhece as Escrituras e os versículos e a ordem das coisas que está seco? E para se tornar molhado de novo, para ganhar vida de novo, a gente precisa fazer um esforço que já não nos parece tão interessantes assim. Será que os relacionamentos com outros cristãos é uma área da vida cristã que tem perdido brilho para nós? A gente começou em nossa vida acreditando e sonhando que aqui teríamos os melhores amigos de nossa vida. Será que as pessoas nos machucaram a tal ponto que a gente perdeu já esse ideal? Que a gente perdeu o sonho de realmente ter um lugar onde nós não vamos ser sozinhos, onde a solidão não vai reinar em nossa vida? Será que a missão já não é a coisa que mais nos atrai ou que nos emociona? Eu espero que tenha emocionado você. Eu estava aqui naqueles degraus chorando em pensar que faz 12, 13 anos que nós aqui no Brasil não nos unimos para mandar pessoas intencionalmente para um lugar, para ajudar pessoas a se tornarem cristãs em outro lugar. E é tão emocionante, não? Pensar que a gente está fazendo isso de novo. E que com a ajuda de Deus nós vamos fazer muito mais do que jamais fizemos em qualquer momento do passado. Sabe, é difícil gostar de uma pessoa se a gente só seleciona partes dela que a gente gosta, mas outras partes a gente fala, não, essa parte eu decido não gostar. Ainda bem que eu achei alguém que gostou de mim por completo. Imagina se quando eu era adolescente, eu vou abrir aqui meu coração, eu me achava tão esquisito. Ainda me acho um pouco esquisito, menos, graças à minha esposa eu me acho bem menos esquisito, mas eu achava minhas orelhas super parecidas com as de um duende. Eu ficava olhando, falava, pô, minha orelha é super pontuda. Eu ficava encasquetado com aquilo, aí até um dia eu perguntei para uma amiga minha, eu abri o coração para ela, falei, pô, eu sou tão estranho, olha essas orelhas. Ela olhou para mim e falou, não, suas orelhas são normais, o seu nariz é que é de batatinha. Falei, pronto, agora eu tenho 2 traumas. Sabe, eu queria casar com alguém que gostava de mim, com nariz, batatinha, com orelha de duende, e que fosse me amar do jeito que eu sou. Já pensou se eu fosse pedir a Ana em casamento? Ana, você se casa comigo? Sim, querido, contanto que você faça uma plástica e mude seu nariz de batatinha. Algo ficaria estranho, não? Ainda que entendamos que nem sempre a atração pelas coisas de Deus vai ser natural, ainda que a gente entenda que nem sempre a gente está com humor, a vontade de fazer aquilo que Deus pede de nós, faz parte de um relacionamento saudável, nos entregarmos a toda a vontade de Deus. Para crescermos com Deus, a gente precisa aprender a apreciar
e a gostar de tudo aquilo que Deus gosta. Aprender a amar o que Deus realmente ama. Encontrar paz e vida completa, não só no que é fácil ou no que a gente tem facilidade em fazer, mas encontrar paz e vida completa na plenitude da vontade de Deus para nossas vidas. Aqui no versículo 4, o salmista exclama: como são felizes os que habitam em tua casa. Talvez ele estivesse falando aqui de quem habitava literalmente no tabernáculo ou próximo a ele, os levitas, os sacerdotes. Mas mais provavelmente, ele estava falando do coração de quem queria estar sempre diante de Deus, em sua presença. Ele mesmo, um salmista, podia não morar lá, podia não poder morar lá, por circunstâncias que talvez ele não controlava, mas a gente não tem impressão, lendo esse versículo, que se ele pudesse, ele certamente ia se mudar para dentro do tabernáculo, ou para bem próximo do tabernáculo, porque era o que dava prazer na vida dele. Dá para ver o desejo, a fome, a saudade que ele sentia de estar com Deus? Não é essa a essência de se relacionar com Deus, irmãos? Não é ler a Bíblia por um tempo, a cada dia, ou nem mesmo orar um pouco a Deus. É a vontade, o desejo mais profundo de querer ser amigo de Deus, de querer conhecer e ser conhecido por Deus. Não é essa a vida eterna? Conhecer a Deus? João 17, versículo 3 nos fala. A nossa busca a Deus nessa vida não deveria ser a nossa preparação para o que a gente vai viver na vida eterna? Para o louvor e para face a face nos dirigirmos a Deus e falarmos com Ele. Ele continua falando no versículo 5, como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Sabe, peregrino de coração é aquele que tem a disposição de andar pelos caminhos de Deus. Aquele que tem disposição de mudar a estrada em que tem andado, para ir na estrada de Deus, assim que a estrada de Deus se torna clara para nós. Se somos peregrinos de coração assim, nós encontramos em Deus nossa força, a Bíblia fala. Nós encontramos na palavra de Deus a sua força. Eu tinha 17 anos quando eu saí lá de Salvador e fui para o outro lado do mundo. Acho que se eu enfiasse uma estaca no chão e chegasse do outro lado, ia dar na Nova Zelândia, exatamente onde eu fui parar. E eu vivi 4 anos lá na Nova Zelândia. Eu fui morar na casa de um pastor de uma igreja evangélica. Quando eu fui para lá, eu fui criado católico, mas eu, na prática, era um ateu aos meus 17 anos. Eu fui para lá, eu fui morar na casa desse pastor que, carinhosamente, eu comecei a chamar de pai e mãe. E tinha 4 filhos, um deles era meu melhor amigo. E foram incríveis os anos que eu passei lá. Mas sabe, meu pai insistia muito para eu ir até a igreja da qual ele era o pastor. E ele insistia, e a gente brigava, e eu não queria ir de jeito nenhum, eu estava mais preocupado em viver minha vida. Mas sabe, para ficar lá na Nova Zelândia, a ideia era eu ficar 1 ano lá, mas eu acabei ficando 4. Era muito caro, e minha família aqui não tinha dinheiro para me ajudar. Então eu comecei a trabalhar muito, e eu comecei a fazer muita coisa errada lá na Nova Zelândia. E depois de uns meses fazendo essas coisas erradas, meu pai descobriu o que eu tinha feito. Ele sentou comigo numa conversa e me confrontou. Ele falou, a única razão pela qual eu não chamei a polícia aqui é porque você já tem morado com a gente por 1 ano e eu quero ouvir de você. E eu tremia, não porque eu tinha feito as coisas erradas, que para mim era o que eu precisava fazer para ficar lá, que era o meu sonho na época. Mas eu tremia porque eu pensava, acabou o meu sonho, eu vou ser deportado amanhã, lá de volta para o Brasil, nunca mais vou poder pisar aqui. E eu comecei a chorar, e meu pai, equivocadamente, achou que eu estava chorando lágrimas de arrependimento. E ele então propôs para mim, falou, puxa, você quer se tornar um cristão, então, com Cristo você acha força. E ele, com todo o coração, e ao qual eu sou muito grato por ele ter preparado o meu caminho, mas ele equivocadamente me guiou à oração de Romanos 10, fez aquela oração comigo, me pedindo para eu aceitar a Deus em meu coração. Eu fiz essa oração e eu realmente acreditei que eu estava me tornando um cristão. Eu fui dormir muito tarde da noite, no dia seguinte eu lembro, ele me deu uma Bíblia, e eu lembro acordando, e o primeiro pensamento que veio na minha cabeça, que droga, eu me tornei um cristão. E eu achei que aquilo então era uma coisa passageira, mas sabe, meu pai pegou no meu pé. Ele, semana atrás de semana, por mais de 1 ano, ele dava um jeito de se encontrar comigo.
Eu desmarcava, eu ligava da rua, mentia para ele. Falava, não, pai, eu estou com uma reunião aqui na faculdade, não posso ir. Eu chegava atrasado de propósito em casa para ver se ele ia dormir, eu não conseguia me encontrar com ele. Mas não tinha jeito. Meu pai era o típico encardido. E ele, semana atrás de semana, eu ganhei um livrinho de Tempos com Deus, e eu tinha que ler a Bíblia, eu tinha que responder as perguntas, porque ele me cobrava, e não tinha saída. Então eu comecei a ler a Bíblia, porque eu precisava para responder as perguntas. E eu fiz isso semana atrás de semana, mês atrás de mês, e eu não acreditava na Bíblia. Para mim era um livro, bem, você sabe o que os ateus pensam da Bíblia, e dos que são evangélicos. Mas sabe, depois de 1 ano, eu lembro sentando com meu pai, falando, pai, eu não acreditava na Bíblia, mas hoje eu creio que esse livro é a palavra de Deus. Sabe, eu nem era cristão. Mas ler a Bíblia por 1 ano, consistentemente, me deu fé e transformou o coração de um falso cristão ateu de que a palavra de Deus era a palavra de Deus. A gente pode pensar, puxa, mas meu problema não é a Bíblia, Jorge, é a vida. As coisas não estão dando certo para mim, o sofrimento é grande demais. E sabe, se você está pensando assim, você não está sozinho. Aqui no versículo 6, o salmista fala, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas. Sabe, Baca provavelmente era um tipo de árvore que nascia em lugares áridos e desérticos. E sem dúvida, o peregrino em sua peregrinação até Jerusalém, ele passava por muitos lugares assim, lugares áridos e lugares desérticos. E nós, que somos peregrinos de coração, também passamos por lugares áridos e desertos, no caminho até encontrar Deus. Muitos momentos de prova, muitos momentos de teste em nossas vidas. Mas o peregrino aqui havia achado uma maneira de transformar lugares assim, em um lugar de fontes. Sabe, nós podemos aprender a transformar o sofrimento em nossas vidas, em momentos em uma fonte de bênçãos espirituais. Deus nos deu o caminho para nós transformarmos o sofrimento em bênçãos em nossas vidas. Tudo começa com nossa honestidade com Deus. Se você está sofrendo, ou se a vida cristã tem dado menos do que você esperava que ela desse, a gente deve começar sendo honestos com Deus. Nos Salmos, por exemplo, quando as pessoas falavam com Deus, elas expressavam todo tipo de sentimento. Não havia emoção que não pudesse ser expressada diante de Deus. Elas expressaram tristeza e abandono. No Salmo 13, versículo 1, o salmista fala, até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Os salmistas expressavam sentimentos de derrota. No Salmo 108, versículo 11, não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Os salmistas expressavam raiva e desejo de vingança diante de Deus. No Salmo 137, ele falou, ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez, feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Era raiva que aqueles israelitas estavam sentindo, porque eles acabaram de ver os babilônios pegando os seus filhos e despedaçando eles contra a rocha, e tudo que havia no coração deles era vingança, era uma raiva. Falou, eu quero que isso aconteça com eles também. Sabe, não há nenhum mérito em nós escondermos o que está em nosso coração, não há nenhum mérito em nós deixarmos de falar o que realmente está lá, seja lá o que for. Deus está preparado para ouvir qualquer coisa que a gente expresse para Ele. Agrada a Deus, irmãos, quando nós expressamos nosso coração de verdade, sendo reais, sem chavismos, sem Deus para cá, o Senhor para lá, falando, Deus, eu estou com raiva de você, eu estou frustrado, eu estou chateado, porque essa honestidade é parte da cura, não é falta de temor, não é falta de respeito a Deus, falarmos para Deus o que está em nossos corações. Sabe, na minha vida, tem sido muito difícil lidar com a ansiedade ao longo dos anos. Nessas últimas 2 semanas, então, eu tenho ficado muito ansioso. Eu tenho ficado ansioso eu tenho ficado ansioso sobre o meu futuro. Eu não sei o que é que eu vou estar fazendo em janeiro do ano que vem, e isso causa muita ansiedade para mim.
Eu tenho ficado ansioso de ver essa igreja com tantos irmãos incríveis e vendo minhas limitações de coisas que eu quero fazer, eu quero poder ajudar, mas eu não posso, eu não consigo, eu não tenho forças para entrar em todas as situações que eu gostaria de entrar. A ansiedade é um lembrete constante no meu coração. E sabe o que eu fiz esses dias? A única coisa que me tira do buraco da ansiedade. Eu decorei o Salmo 16. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor eu digo, ao Senhor eu declaro, tu és o meu Senhor, não tenho nenhum bem além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, é neles que está todo o meu prazer, eles é que são os notáveis. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Eu não participarei do seu sacrifício de sangue, e os meus lábios nem mencionarão o seu nome. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. E assim vai. Sabe, esse salmo, como tantos outros, tem me tirado do fundo do poço da ansiedade. És tu, Deus, que garantes o meu futuro. E ao acordar, e ao bater a ansiedade na porta, e quando parece que eu não tenho forças, mesmo passando meia hora, 1 hora, 2 horas com Deus, o coração ainda está ansioso. É orar a Deus, é falar como eu me sinto, que tem poder para me ajudar. Versículo 7 desse salmo, a Bíblia fala, prosseguem o caminho, os peregrinos, de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. E sendo honestos com Deus, irmãos, buscando o poder que há nas Escrituras, nós conseguimos caminhar de força em força, até chegar à presença de Deus. De força em força. Esse é o tema dessa aula. Se você precisa de um tema, volta lá no título e escreve. Sabe, a palavra traduzida como força nesse salmo, ela também poderia ser traduzida como fortaleza ou como baluarte. E a ideia do salmista nesse caso seria que os peregrinos saíam de suas moradas não com toda a força para chegar até Jerusalém. Eles saíam com a força suficiente para chegar até a próxima fortaleza, para chegar até o próximo baluarte. E lá eles buscariam novos suprimentos, água, comida, recarregariam as forças para a próxima etapa da jornada, até a próxima fortaleza, até o próximo baluarte. E não é exatamente assim que Deus fez conosco. Deus não prometeu que quando a gente fosse batizado, a gente teria tudo o que fosse necessário para chegar até o fim. E que num passe de mágica a gente ia se tornar os homens e as mulheres mais espirituais dessa vida. O que Ele prometeu é que Ele nunca ia nos abandonar. Mas sabe, parte de não nos abandonar é o pressuposto de que a gente vai estar com Deus, de que nós não vamos abandonar a Deus. Ele prometeu sim que temos força para chegar até o fim. Se nós passarmos tempo com Deus, se nós formos até a fortaleza, até o rochedo que Deus é e quer ser em nossas vidas. Porque Ele nos quer próximo a eles, irmãos. Ele nos quer buscando forças ao seu lado. Mais do que as coisas incríveis que nós podemos fazer, Deus quer o nosso coração. Ele preparou as coisas incríveis para a gente fazer antes de nós existirmos. Mas sabe uma coisa que nós não podemos, que Deus não pode exigir de nós e que Deus não tem de nós, a não ser que nós voluntariamente demos a Ele, é o nosso coração. Deus pode preparar até os milagres que nós podemos fazer, mas Ele quer o nosso coração, voluntariamente, para Ele. A fortaleza é o lugar onde a gente experimenta Deus, onde o sentimos, onde o entendemos, onde nossas feridas são curadas, onde nós descansamos. Salmo 46, versículo 10 fala, fiquem quietos, saibam de uma vez por todas que eu sou Deus. Nós aprendemos ao longo da vida que a vida cristã tem muito a ver com a gente não ficar quieto. E é ótimo, há um momento de nos levantarmos e de irmos. Tanto da vida cristã tem a ver com a gente tomar uma decisão de sair de onde nós estamos e irmos para outro lugar. Mas sabe, tanto da vida cristã tem a ver com nós ficarmos quietos. Tanto da vida cristã tem a ver com nós pararmos a correria. E parar de buscar tanta coisa nesse mundo. E de olhar para Deus e ficar quieto
diante da sua presença. Sabe, na vida cristã, cada dia pode ser uma fortaleza para você. Um lugar, um momento onde você encontra força e direção em Deus. Onde nós ficamos quietos e contemplamos as características de Deus e a grandiosidade que Ele possui. Onde nós enchemos nosso coração de força para colocar em prática aquilo que sabemos que é a vontade de Deus para nossas vidas. Sabe, se você se encontra desanimado, as chances são altíssimas que você não tem buscado essa força em Deus. Que você não tem ido até a fortaleza que está disponível para você, para recarregar a bateria e se encher de força novamente. Sabe, nessa fortaleza, nesse tempo que nós podemos passar com Deus, está disponível o poder da palavra de Deus, que dá vida a ossos, que muda coração de ateus, que ressuscita homens, que move pessoas a fazerem o inimaginável. Mas sabe, a gente precisa ler a palavra de Deus para achar essa força. E mais do que ler, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos deixá-la penetrar em nossas mentes, em nossos corações. Eu lembro, ouvindo um rumor, eu provavelmente sei de quem é esse rumor, mas eu não vou falar porque eu respeito a integridade dos outros. Num bate-papo, estava lá, maior discussão, as pessoas, e aí um irmão fala, eu tenho uma resposta para você. Um visitante que não estava concordando com nada que falava sobre a Bíblia, ele falou, olha, a Bíblia já falava que se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. E o líder desse bate-papo ficou furioso, pensando, como você fala um negócio desse pro amigo que está aqui visitando a gente? Você vai entender onde eu quero chegar com isso. Outro dia eu estava indo para uma reunião, na sexta de manhã, e lá na Juscelino Kubitschek, eu vi esse caminhão, e a Ana olhou, falou assim, olha, tem uma escritura ali, vamos ler. E a gente olhou, e ali tentando prestar atenção nas motos, vi aquele dizer, olha, vamos dar um zoom ali, fala, não temas a pressão, lembra-te que é ela que transforma um pedaço de carvão em diamante. Tiago 1, versículos 3 ao 4. Incrivelmente espiritual, não? Eu fiquei olhando, tentando fazer sentido de todas as coisas. Eu falei, mas não é isso que Tiago 1 fala. E pega aí na Bíblia, a gente foi conferir. É incrível o que as pessoas fazem com a palavra de Deus. Bem, isso eu fiquei tentando, aí eu fui falei, será que é uma paráfrase do versículo? E eu tentei achar as versões em português parafraseadas, nenhuma delas falavam sobre Tiago 1, 3 a 4 dessa forma. Mas sabe o que pode acontecer conosco, irmãos? Sabe o que pode acontecer com você, especialmente com você que tem 15, 20, 30 anos na sua caminhada? Você pode ler a Bíblia e não estar mais meditando nela. Sabe, isso não te dá forças. Não é isso que Deus pensou em você. E daqui a pouco, você pode estar lendo Tiago 1, 3, atrás dos caminhões, falando, isso mesmo, é Tiago 1, 3, o carvão, faz sentido isso, não? Geólogos me corrijam, mas eu acho que é a pressão mesmo, que ao longo de milhões de anos, que faz o carvão se transformar em diamante, é alguma coisa assim, então nem posso dizer que é falso isso daí. Mas não é a Bíblia, não é a palavra de Deus. Como anda o poder da palavra de Deus em sua vida? Você está se valendo dela, você está tirando dela o poder que há nela? Quando está agendado o seu próximo momento de força? Nós marcamos na agenda, quando a gente passa tempo com Deus, a gente marca na agenda tudo o que é importante, não é? Qualquer compromisso, qualquer evento que a gente não queira faltar, a gente marca com Deus um compromisso para não deixar ser engolido pelos afazeres do dia a dia. Que tal a gente comprar uma Bíblia nova, em uma nova versão? A nova versão internacional não é autorizada por Deus. A gente pode e deve, eu creio, jogar fora nossas Bíblias, ou dar para alguém, melhor dizendo, dá para alguém nossa Bíblia. E mas eu tenho todas as minhas anotações lá. Exatamente! Você vai ler uma nova Bíblia, você vai forçar os neurônios, o tico-teco, a achar as escrituras de novo. Você vai ler em uma nova versão a qual você não está acostumado. Você vai ver as coisas com uma perspectiva nova.
É tão saudável a gente variar. Irmãos, nós, especialmente, a maioria de nós hoje somos casados e temos filhos. Será que a gente está mais preocupado em dar conforto para os nossos filhos do que em modelar para eles uma vida que busca Deus em primeiro lugar? Foi falado aqui sobre a busca. De fato, São Paulo é uma cidade muito materialista. Você tem cedido a essa tentação? Outro dia eu estava pegando um táxi do aeroporto e o taxista falando, eu trabalho das 5 da manhã até as 10 da noite. Mas sabe, alguns de nós aqui talvez estejamos indo na mesma direção. Mas é meu trabalho, e meu trabalho virou desculpa para eu não priorizar as reuniões, para eu não estar em estudos bíblicos, para eu não me encontrar com outros discípulos. Talvez então você deveria trabalhar menos, e buscar menos uma promoção, e buscar ficar menos preocupado em ter uma casa própria. Eu não tenho nada contra essas coisas, mas se elas interferem em Deus ser a nossa prioridade, elas são errado em nossas vidas. E nosso coração está cedendo ao materialismo. Quando foi a última vez que a gente saiu para orar no céu, com o céu aberto? Você já parou para pensar que quando Deus quis inspirar Abraão, lá em Gênesis 15, Ele tirou Abraão da sua tenda, porque por um motivo simples, entre Deus e Abraão tinha um plástico, ou sei lá do que as tendas eram feitas naquela época. Mas Deus falou, sai da tenda, Abraão, eu quero que você veja algo maior, eu quero que você veja as estrelas. Quando foi a última vez que nós vemos as estrelas? Bem, aqui em São Paulo vai ser difícil ver estrela, mas você pode ver alguma outra coisa que te inspire, que Deus tenha feito com a mão dele, em vez de nós termos feito com nossa mão. No versículo 11, o salmista continua, fala, o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Sabe, é quando a gente está na presença de Deus, e contempla a sua face, que a gente sente seu abraço, e não há nada de pentecostal em sentir Deus, irmãos. Há algo errado em só sentirmos Deus, e não pensarmos em Deus, mas devemos pensar em Deus e sentir Deus, sentir o abraço, o conforto de Deus em nossas vidas. É nesse momento que a gente ouve o seu encorajamento. Deus era tudo que o peregrino desejava. À noite fazia frio, e Deus era o sol que lhes dava calor. Durante o dia, o sol brilhava forte, queimava, e Deus era o escudo que os protegia. Deus era para o peregrino tudo que o peregrino precisava, que Deus fosse para ele. Não é à toa que um dos nomes que Deus dá para si mesmo é Eu Sou. Eu sou, meu nome estranho, mas fácil de entender, porque eu sou aquilo que você precisar, meu filho. Se você se sente cansado, eu sou descanso. Se você se sente sozinho, eu sou o seu amigo. Se você se sente desanimada, eu sou a sua esperança. Deus é para nós, peregrinos de coração, tudo o que nós precisamos que Ele seja. Você crê que Deus é toda boa coisa que você precisa? Que Deus não recusa nenhum bem aos que o amam, aos que andam com integridade? Você crê nisso? Eu não quero que você concorde comigo necessariamente. Eu realmente estou perguntando isso para você pensar. Houve um momento em minha vida em que eu não cria que Deus era tudo que eu precisava. Eu realmente acreditava que Deus estava escondendo a cereja do bolo de mim. E que Deus propositadamente estava tirando algumas das bênçãos da minha vida. E foi sendo honesto com Deus. Eu falando, Deus, eu também sinto que o Senhor não luta mais comigo nos exércitos. Que o Senhor não vai à minha frente. Foi assim, com muitas e muitas orações assim, que Deus foi transformando minha mente. Bem, se você crê nisso, como anda o seu relacionamento com Deus? Você está indo, crendo ou não crendo nisso, você está caminhando de força em força, buscando a ajuda de Deus para a próxima etapa da sua vida? No versículo 12, o salmista fala, ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Sabe, feliz é aquele que no Senhor dos exércitos confia. O que nós vamos fazer sobre essa aula, irmãos, quando sairmos daqui? Vamos esquecê-la nas próximas horas, minutos ou dias? Ou a gente vai tomar a decisão de confiar em Deus? Sabe, apesar de ser a responsabilidade de cada israelita ir até Jerusalém,
diante da presença de Deus. Ninguém no mundo antigo peregrinava sozinho. Não existia uma peregrinação individual. Ninguém arrumava as trouxas, pegava uma mula e ia por aqueles desertos cheios de bandidos até Jerusalém, viajar por dias ou semanas. A viagem a Jerusalém era feita por um grupo de pessoas, uma caravana, com parentes, amigos, como aquela que Jesus foi a Jerusalém quando ele tinha 12 anos, lembra? Era Maria, José não se fala, mas era tanta gente que foi possível Maria perder Jesus. A gente não está falando sobre uma família de 3, 4 pessoas, a gente está falando sobre um grupo de algumas dezenas de pessoas peregrinando. Peregrinar trazia muitos perigos para ser uma jornada que seria feita sozinha. Da mesma forma, nós não conseguimos buscar a Deus sozinhos. A gente precisa fazer isso com a ajuda uns dos outros. E os relacionamentos são a maneira de Deus de nos ajudar a peregrinar. Deus é a razão pela qual peregrinamos, mas os relacionamentos, as amizades cristãs são um instrumento, talvez um dos mais poderosos para a gente conseguir chegar até a presença de Deus. Você fala, não fale isso, Jorge, isso soa herege. Os instrumentos mais poderosos que nós temos são a Bíblia, é o Espírito que age em meu coração. É verdade, não há nada mais importante do que a palavra dele, do que o Espírito, mas sabe do que? Nem a palavra de Deus e nem o Espírito dele sozinhos conseguem mover, ou melhor dizendo, Deus decidiu que a sua palavra e o seu Espírito não seriam os únicos instrumentos para fazer o coração das pessoas serem movidos. Ao longo da história, a gente vê exemplos de muitos homens e mulheres que estavam peregrinando, que estavam lendo as Escrituras, que estavam orando, mas eles só conheceram a Deus de verdade quando uma pessoa entrou em seu caminho, quando um homem, uma mulher o ajudou a tomar as decisões. O eunuco em Atos 8 era um homem que buscava Deus de todo o coração, mas foi só quando Filipe se aproximou da carruagem e expôs as Escrituras que ele se tornou um discípulo. Cornélio, em Atos 10, era um homem temente a Deus e justo, mas foi só quando Pedro o ajudou que ele encontrou a salvação. Apolo, em Atos 18, tinha grande conhecimento das Escrituras e foi instruído no caminho do Senhor Jesus, mas ele só encontrou a salvação depois que Priscila e Áquila o ajudaram. Sabe, Deus poderia ter guiado essas pessoas à salvação só por meio das Escrituras, só por meio do Espírito. Certamente o Espírito dele tem poder para fazer isso, mas ele decide que nós precisamos uns dos outros para que essas coisas aconteçam. Por mais importante que elas sejam, e por mais central que o relacionamento com Deus seja no cristianismo, nós precisamos uns dos outros. E sabe, hoje à noite, nessa celebração incrível que nós estamos tendo, para comemorar o que Deus tem feito nesses 27 anos, eu quero fazer 2 chamados a cada discípulo dessa igreja. Se você é um jovem de 15 anos, se você é uma senhora dos seus 80 anos, o chamado vale para vocês dois e para todo mundo, e para mim incluso, porque somos só um bando de peregrinos. E os 2 chamados são, eu quero chamar você a renovar os seus laços de amor a Deus. Eu não quero dar regras ou dicas de como você vai fazer isso, porque você sabe como fazer isso. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, tirar tempo para Ele e se aproximar dEle. E eu quero chamar cada um aqui a renovar os seus laços de amor uns com os outros. Eu quero chamar essa igreja, cada um de nós, eu incluso, a andarmos como um bando de peregrinos até a presença de Deus. Um bando de peregrinos se vê bastante. Eu quero chamar você a escolher 2 ou 3 pessoas na sua vida que vão conhecer você profundamente, que você vai conhecer profundamente, que vão encorajar você, vão saber o que está sendo difícil na sua vida para conseguir te encorajar. Pessoas que você vai encorajar. Eu tenho plena confiança de que nós vamos caminhar na direção de Deus, de força em força. Vamos terminar aqui com o versículo 10. O salmista fala, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Eu prefiro ficar à porta da casa de meu Deus e a habitar nas tendas dos ímpios. Sabe, no versículo 10,
A Bíblia fala que o salmista preferia passar um dia na presença de Deus do que 1000 em outro lugar. E a gente desconta isso, é uma metáfora. Porque se fizesse matemática, um dia, 1000 dias, a gente tem mais ou menos uns 15 mil dias, então ele só ia ter 15 dias de vida, ia ser um bebê, ele nem poderia ter pensado isso. Será que isso não era exagero do salmista? Será que de verdade ele preferia passar um dia na presença de Deus do que 1000 em outro lugar? Fazendo qualquer outra coisa? Bem, Paulo fala que ele considerava todas as conquistas da vida dele como esterco, quando comparado à grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. O apóstolo João nos chamou a não amar o mundo, nem as coisas que nele há. E o próprio Jesus, como nos foi ensinado aqui antes, nos ensinou a não acumularmos tesouro aqui no céu, porque aqui os tesouros são corroídos, são comidos, são roubados. Mas acumularmos tesouro nos céus, onde as traças não corroem, onde os ladrões não roubam. Em 2009, e aqui vai terminar mesmo, eu li uma notícia no jornal, que saiu em jornais do mundo inteiro, que falava basicamente que uma senhora morava com sua filha em uma casa em Israel. Isso aqui é o corpo da notícia de um site sério da internet. Um dia, sua filha sentou-se na cama da mãe e notou que o colchão estava mole e desgastado, e decidiu comprar um novo para sua mãe. Decidiu fazer uma surpresa e trocou os colchões durante a ausência da sua mãe. Quando a senhora chegou em casa, foi dormir sem ter se encontrado com a filha. No dia seguinte, para desespero da mãe e posteriormente da filha, viu que seu colchão tinha sido trocado e junto com ele suas economias de toda a vida, no valor de $1 milhão. A filha, desesperada, foi fotografada em cima de toneladas de lixo, revirando os entulhos em busca do colchão mais precioso do mundo. E um adendo do jornal: o lixão aumentou as medidas de segurança para evitar uma espécie de caça ao tesouro em busca do colchão. Sabe, por mais precioso que um colchão de $1 milhão seja aos nossos olhos, aos olhos de Deus, o lugar dele é mesmo no lixão. Quando a gente compara $1 milhão com o conhecimento de Cristo Jesus, com uma amizade com Deus. É exagero querer passar um dia nos átrios de Deus do que 1000 em outro lugar? De forma alguma. Irmãos, vamos decidir juntos caminhar na direção de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de entender a sua palavra, de ficar inspirados por ela. Pedimos sua ajuda para caminharmos de força em força, Pai. E sonhamos e temos a plena certeza de que o Senhor vai nos ajudar até a próxima fortaleza, até o próximo baluarte. Muito obrigado por esse momento de celebração, essa comemoração em sua presença. Te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.